creatina, teoricamente, todo mundo pode usar e vai tirar algum benefício dela. Creatina é o melhor suplemento que existe para ganho de massa muscular. Massa muscular e potência muscular. E conseguir a quantidade ideal de magnésio na dieta é muito difícil. O Whey Protein. O Whey Protein é meramente um complemento de proteína. Um complemento de proteína excepcional, tem as suas indicações particularizadas. Mas ninguém precisa de Whey Protein, ninguém fica grande porque tomou Whey Protein. Fala pessoal, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil, como você já sabe. Quem compartilha Pod Doutor, espalha a saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação de qualidade em saúde. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui as autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir e a debater esses temas, então, em saúde. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, falar para vocês quem aceitou o desafio de hoje. Tô aqui também com meu grande amigo, médico ortopedista, vice-presidente da Associação Canabinoide Pan-Americana, desculpa, Associação Pan-Americana Canabinoide, de medicina Canabinoide, Dr. José Wilson, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, né, pra gente tirar a informação aí do entrevistado, muito obrigado. Vamos lá, eu que agradeço, Sidney, sempre um prazer estar aqui com vocês, poder divulgar informação checada, informação de qualidade sobre saúde, que com certeza vai ser extremamente importante aí para os nossos ouvintes. E hoje a gente vai ter um assunto muito legal aqui que está em voga e com certeza vai levantar muitos questionamentos e a gente espera trazer as soluções. Exatamente, vamos cuidar isso da melhor maneira possível. Estamos aqui com o Dr. Christian Aguiar, nutrólogo, vamos discutir esse assunto que muitas vezes sempre gera muitas dúvidas, às vezes algumas polêmicas. Então, obrigado por aceitar o desafio, Christian. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Sidney. Vamos lá, vamos bater papo. Antes da gente começar, Christian, ó, o pessoal da BIP do meu amigo Felipe, né, criador aqui dessa empresa, né, que fabrica, que traz, esse presente é seu, que você puder abrir, né, o pessoal da BIP fabrica aventais, jalecos, scrubs de alta tecnologia, né? Você sabe que médico, né, Dr. Jailson? A gente sempre vê, às vezes, aqueles aventais que já estão mais velhinhos. Meleca. Meleca, mancha fácil, rasga fácil. Esse aqui é um avental, pra gente falar o jargão aí não tão conhecido, mas AAA, né? Um avental bonitão, VIP, né? Um jaleco VIP, com costuras boas, vários bolsos, zíper. Mais importante, tecido tecnológico e impermeável à água, sangue. Eu não sei como ninguém tinha pensado nisso antes, né? Então, o pessoal da BIP, impermeável, é sensacional. Maravilhosa a então, consistência. É isso aí. Então, o presente aí da BIP pro Christian. Valeu, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, coloca aqui pra cá, pra gente continuar nosso bate-papo. Então, qual que vai ser o nosso assunto hoje, Christian? Sobre o que nós vamos falar aqui? Nós podemos falar sobre o que você quiser. Alimentação, suplementação. Suplementação, alimentação. Sim. Como que você... Vamos começar falando sobre suplementação, então? Pode ser? Vamos embora. Dá um panorama geral, né? Porque essa palavra... É um assunto muito, muito polêmico hoje em dia, porque existe um lado da medicina, muita gente fala que nenhum suplemento serve pra nada. Tem um lado que serve pra tudo. Qual funciona, qual não funciona, quem precisa tomar, quanto precisa tomar, quando precisa tomar. A comida normal já não tá tudo lá, então fala o que você acha sobre isso. Inclusive tem gente que fala que não funciona e ao mesmo tempo que tem complicação para a saúde, né? Como é que alguma coisa pode não funcionar e ao mesmo tempo ter um efeito biológico negativo, né? Então, na verdade, tem muito preconceito, né, contra a suplementação, né? E também tem uma pseudo-verdade que eu vejo como um mito que é de que nós não precisamos de suplementação. Certamente, a base da alimentação a base da saúde é a alimentação, né? Mas a verdade é que o ser humano sempre suplementou. Então, nós, quando crianças, suplementávamos, só que os suplementos eram outros. Então, por exemplo, a mãe fazia o filho comer fígado toda semana. Por quê? Focando nos benefícios nutricionais do fígado. Determinadas culturas, por exemplo, enriquecem alimentos. Então, por exemplo, determinadas populações africanas que têm a dieta baseada no leite, eles enriquecem o leite com sangue e dão para as grávidas para suplementar o ferro. Eu, quando criança, eu tomava o óleo de fígado de bacalhau, me davam para suplementar a vitamina A vitamina e o ômega 3. Ou como castigo, né? Ou como castigo. E tão ruim que era. Ou seja, na verdade, as pessoas sempre tiveram uma cultura, só que com o desenvolvimento com a praticidade da civilização, nós perdemos muita coisa.
E junto a essa perda, nós tivemos um avanço de tecnologia e de ciência que fez com que ficasse muito mais disponível a suplementação de determinados nutrientes e aumentou o nosso nível de conhecimento. Então, hoje a gente conhece creatina, a gente conhece coenzima Q10, a gente conhece taurina, e começou a surgir um conhecimento dentro disso, né? Então, que é muita desinformação, muito preconceito, e também muita gente que faz alegações exageradas, né? O que contribui para o preconceito. Então os estudos foram avançando, evoluindo em relação a esses suplementos que antes eram não tão estudados. Mas vamos falar sobre cada um deles, pode ser? Eu acho interessante, lógico. Porque, por exemplo, vamos falar da creatina. Pode ser que a creatina está muito em moda e sim, é um dos que eu sei que tem muito estudo. O que você falaria sobre a creatina como nutrólogo, então? Vamos lá. Primeiramente, creatina é o melhor suplemento que existe para ganho de massa muscular e potência muscular. Então isso eu acho que é uma coisa que não se discute mais, que a creatina é capaz de aumentar, que ela é capaz de aumentar a potência muscular e tem um ganho menor, mas bem observável em estudos e meta-análises em massa muscular. Mas também já temos muitos trabalhos mostrando que a creatina pode melhorar a memória, melhorar a cognição, proteger contra traumatismos cranianos, melhorar a recuperação. Tem uma meta-análise, por exemplo, da Cochrane, mostrando que a creatina melhora a força muscular de crianças com distrofias musculares, ou seja, ela é segura para crianças. A creatina ela pode ajudar a baixar a homocisteína, também tem trabalhos mostrando isso. Na verdade, a gente tem muita coisa sobre a creatina. A creatina é um suplemento seguro, mas gera também muita confusão e muita polêmica, principalmente porque ela impacta nos níveis laboratoriais de creatinina, o que assusta muitos médicos, né? Creatina é uma coisa, impacta nos níveis séricos de creatinina. Exato. É uma das brigas que creatina vai fazer mal para sua função renal. Mas não vai. É uma lenda. É uma A gente lenda. sabe que é uma lenda, mas que é uma lenda que ainda corre. Exato, porque acontece o Por aí. seguinte, toda creatina vira creatinina em algum momento. É como se a creatinina fosse o cadáver da creatina. Então, em algum momento, a creatina vai virar creatinina. Sempre. E aí aumenta, às vezes, um pouco. E a creatinina vai aumentar. Então, a gente Mas sabe, não é uma perda da função renal. não é uma perda na função renal. É meramente o aumento da produção de um metabólito. E a gente sabe também que a creatinina não é só um marcador de função renal, mas ela é um marcador positivo de massa muscular. Então, por exemplo, nós também temos trabalhos correlacionando níveis muito baixos de creatinina com sarcopenia. Ou seja, a gente também, na verdade, não quer uma creatinina muito baixa. Uma creatinina muito baixa é um marcador de baixa massa muscular. Pessoas muito musculosas, pessoas que treinam muito, ou que fazem muita... estão com o músculo sempre em desafio, em recuperação, tendem a ter já uma creatinina mais alta. Ou seja, na verdade, não há essa relação entre creatina e disfunção renal. Eu acho que não existe nenhum trabalho mostrando que a creatina prejudica a função renal. Tá, e continuando na creatina, vamos destrinchar cada um deles. A creatina, o uso da creatina, qual que são, como que se usa, compra onde? Pra gente, o público grande aqui, o público nosso é um público de não saúde, né? Vamos lá. Não o pessoal da saúde. Então, pro público geral. Existe muita falsificação. Existe um selo Creapure, que é um selo Isso alemão, que eu queria ouvir. que garante qualidade, mas tem muita creatina não Creapure boa, com preço mais em conta. E geralmente você tem um percentual de pureza em qualquer marca no mercado, aceitável, né? Muitas marcas não passam, muitas marcas passam. Então, você comprando de marcas confiáveis, marcas bem referendadas, geralmente você não vai ter problema e você vai estar comprando uma creatina de qualidade. Existe um efeito colateral que eu acho que vai incomodar vocês, incomoda muita gente, que é a queda de cabelo. Eu não vai me incomodar aqui, já foi. Já. Não tem problema. Sem tomar creatina já era. Aqui não vai ser um problema. Então, mas na verdade não há nenhuma comprovação científica de que a creatina faz cair cabelo. Mas muita gente reclama e tem muito relato. E o fato da gente não ter evidência de uma coisa não significa que essa coisa não exista. Então, pode ser que haja algum efeito hormonal autócrino lá na célula do folículo piloso que gere queda de cabelo. Não tem nenhuma comprovação disso, nenhum estudo mostra isso, mas a gente vê muito relato. Tá, daqui a pouco sai algum estudo, de repente, que fale contra, né? Tinha um trabalho tentando averiguar isso, mas não financiaram, né? Porque um dos problemas de você lidar com suplementos, com nutrientes, é que não existe uma lógica econômica para você gastar muito dinheiro em estudos multicêntricos, randomizados. E mesmo que quando você faz um estudo com um nutriente,
É completamente diferente de um fármaco. Você vai fazer um estudo, por exemplo, com uma estatina. Ninguém tem rosuvastatina circulando no sangue. Então você consegue homogeneizar os públicos. Agora, quando você vai com uma creatina, por exemplo, todo mundo tem creatina e as pessoas não têm creatina no mesmo nível. A mesma coisa com vitamina D. Todo mundo tem vitamina D. Você tem vitamina D 50, vamos chutar, e ele tem 20. Aí eu dou uma dose para os dois. Mas, na verdade, eu dou para um, placebo, para o outro não dou. Mas, na verdade, vocês já partiram de níveis distintos. Ou seja... Já enviesou aí o Já estudo. enviesou. Então, você não consegue ter trabalhos com nutrientes assim, bem desenhados e que comprovem o funcionamento de uma forma tão inequívoca como com o fármaco, né? Tá, voltando então, a creatina é segura, comprovadamente segura, nenhum estudo mostra nenhum tipo de agressão ao rim ou nada, e o uso é diário. Fala-se, por exemplo, que quem toma creatina tem que beber bastante água. Eu sempre concordo, né? Porque todo mundo tem que beber bastante água, né? Então, pode ser uma desculpa, mas tudo bem. Eu já acho que já é um aproveita. incentivo. Creatina tem que ser usada todo dia. Você pode começar fazendo uma carga de creatina se você quiser efeitos mais rápidos, mas não precisa. Então, por exemplo, 20 gramas por dia. Mas geralmente 3 a 5 gramas de creatina por dia são mais que suficientes. Quando a pessoa quer... A creatina ela tende a entrar dentro do músculo por ação da insulina. Então, se você consome a creatina após um treino, quando você está com uma resistência insulínica aumentada, ou após uma carga de carboidrato ou até de proteína, você tem uma liberação de insulina, a insulina facilita a penetração no músculo. Por que isso é relevante? Que você fazer a creatina chegar no cérebro é mais difícil. Porque para a creatina chegar no cérebro, caso você... A creatina tem estudo, por exemplo, em depressão com creatina. Só que para a creatina chegar no cérebro, ela tem que ultrapassar a barreira hematocefálica e ela não pode ser puxada pelo músculo. Como ela tem que entrar no cérebro, não pode ser, ela tem que atravessar a barreira hematocefálica e não pode entrar no músculo, você precisa de concentrações maiores. Então, para o cérebro, no mínimo 5 gramas de creatina, tem estudos até com 20, 30, é seguro, e de preferência longe das refeições e de treinos, para fugir da insulina, que a insulina está baixa, ela não consegue entrar no músculo, sobra mais creatina para tentar chegar dentro do cérebro. Aí com a dose 20? Tem estudo com 5, né? Mas para quem treina 3 a 3 gramas por dia... 3 a 5 gramas. 3 a 5 gramas por dia. Você vê mais ou menos, por exemplo, pelo tamanho. Você seria umas 5 gramas sem dúvida, pelo tamanho. Tá meio fora aí da realidade uma pessoa, normal. Não, mas... Os dois seriam em torno de 5 gramas. Então, vamos lá. Acho que o Zé é menos, né? Bom. Não. Creatina. Creatina, acho que começamos assim numa discussão, o que já é um consenso hoje. Não. E eu acho que é o único que é consenso, né? Não de acho suplemento, não. Que é consenso. O problema é que a gente está falando que é consenso e aparece alguém e discorda. Mas com a creatina, eu acho que é o mais... Mas é o que vamos menos lá. tem... É porque se você particularizar... Então, por exemplo, coenzima Q10. Coenzima Q10, se você particularizar, por exemplo, para paciente cardiológico, para paciente com insuficiência cardíaca, a coenzima Q10 para insuficiência cardíaca, ela tem uma ação farmacológica. Ela melhora a insuficiência cardíaca. Justamente o que eu quis dizer da creatina foi justamente você está pegando um público específico que precisa da suplementação. A creatina, teoricamente, todo mundo pode usar e vai tirar algum benefício dela. Nem sempre. Não. Algumas populações, por exemplo, veganos vão se beneficiar muito de creatina. Inclusive tem trabalho mostrando até aumento de QI. Por quê? Porque como a creatina é muito importante para o cérebro, e ela só está em produtos animais, o vegano tende a ter... E o vegano ainda não tem a vitamina B12, que para você produzir creatina, você precisa de vitamina B12. Você precisa de um mecanismo chamado metilação, tem que ter vitamina B12. E tem que ter metionina, que o vegano não come tanta metionina, tende a não consumir vitamina B12, ele não produz creatina, ainda não consome na dieta, ele tende a ter uma creatina mais baixa. Então, o vegano tem um benefício absurdo. Agora, por exemplo, uma pessoa que come muita carne e que tem bons níveis de vitamina B12 e que produz bastante creatina, talvez ela não perceba benefícios. Creatina eu não acho que seja um suplemento obrigatório, mas é um suplemento muito legal. Tá. Mas não é para todo mundo, mas seguro, não que vai fazer bem, mas ela vai... 2/3 das pessoas vão ver um benefício concreto com a creatina. Tá, e você estava falando depois, então, da coenzima, por exemplo. Coenzima Q10, determinadas populações também vão ver um benefício muito significativo. Principalmente pacientes cardiológicos, insuficiência cardíaca. E os estudos também falam que é seguro. Porque também o que acontece... Coenzima Q10 é super segura. Coenzima Q10 também eu vejo muita gente suplementando. A coenzima Q10 é super segura porque... Segurança sim. Mas na verdade ela é segura em baixas doses, né? Quando você começa a dar para um animal doses muito altas, o animal começa a perder a saúde por excesso de antioxidante, né? Isso não acontece com doses orais normais.
Então eu recomendo que não se passe de 500 miligramas. E sair injetando coenzima Q10 por aí, você vai, que algumas clínicas fazem por aí, você vai estar com doses tão altas de antioxidantes que eles já vão entrar dentro daquela faixa que não faz bem para animais. Então é um risco. Mas a coenzima Q10 nas doses liberadas pela Anvisa é completamente segura. 100, 200, 300 miligramas, até 400 miligramas. Completamente segura. Perfeito. Então. É boa para fibromialgia, boa para doença de Peyronie, boa para combater a oxidação do LDL, boa para insuficiência cardíaca. Pode ajudar a reduzir a hipertensão arterial, melhora a saúde cerebral. Coenzima Q10 é cheia de benefícios, mas principalmente dentro de uma população que tem uma carência maior. Tá, qual seria a próxima? Da creatina, coenzima Q10, dos Vamos suplementos lá. O ômega 3 eu tenho visto... Tem surgido muita manchete, né? Associando o ômega 3 com fibrilação atrial. Isso é sensacionalismo e, na Só verdade... explicar para o pessoal que está ouvindo, fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca. Exato, uma arritmia cardíaca cuja principal complicação é o surgimento de AVCs. Então foi um estudo britânico, observacional de corte, que avaliou 18 mil pessoas, e nesse estudo se viu que o risco relativo de fibrilação atrial dobrava entre quem consumia peixe. Não ômega 3, mas óleo de peixe, na forma de suplementos, de peixes diversos, etc. Só que, na verdade, é aí que está o que é da manchete, né? As pessoas que tiveram maior consumo de peixe, como nós sabemos, de óleo de peixe, suplementos e de peixe, elas tiveram menos eventos cardiovasculares, tiveram menos fraturas, tiveram menos morte por diversas causas, tiveram menos AVC, mas você teve um aumento de risco relativo de fibrilação atrial, um aumento de risco relativo mínimo, praticamente constante, 5% de AVC. Só que, primeiro que não explicaram o que é risco relativo. Risco relativo é completamente diferente de risco absoluto. Então, por exemplo, um risco relativo, se você joga na Mega Sena uma vez por ano e passa a jogar 2 vezes por ano, 2 bilhetes por ano, sua chance de... Dobrou. Relativa, né? Mas a sua chance real continua zero. Sim. Ou seja, que não explicam isso, que na verdade, dentro desse estudo, o risco da pessoa ter fibrilação atrial aumentou em 0,065%. Não foi 113%. E aí, você quando olha lá no trabalho, que é observacional, você vê que as pessoas que comiam peixe bebiam mais álcool. Quem disse que não foi o álcool, né? O álcool aumenta o risco de fibrilação atrial e de AVC, isso a gente sabe. Ou seja, na verdade... Um estudo totalmente enviesado. Não, na verdade foi um trabalho... A interpretação é enviesado. O trabalho é meramente um trabalho observacional que mostrou... E outra coisa, quando as pessoas já tinham problema, tipo fibrilação atrial, e as que fizeram fibrilação atrial, elas tiveram menos óbitos. Elas tiveram menos eventos... Ou seja, você manipula assim, por ignorância, ou a gente não sabe por que motivo, você manipula um conceito de risco relativo versus absoluto, que eu acho que é uma coisa séria, porque gera pavor nas pessoas. Aí você pega 2 desfechos de 16 negativos, de 16 desfechos positivos, pega 2 desfechos, um deles fibrilação atrial intermediário, e usa esse desfecho para descredibilizar a coisa toda, quando na verdade o que a gente quer no final é viver, né? A gente quer no final é não ter um AVC, não ter um infarto, viver mais tempo, não ficar inválido. E o ômega 3 nesses trabalhos melhorou as chances, na verdade, praticamente todos os desfechos. Então quer dizer que... mas quando que precisa suplementar o ômega 3? Que a gente precisa responder essa pergunta a cada um desses suplementos. Vamos lá. Né? Se você... onde tem disponível organicamente? Vamos lá. Você tem o ômega 3 principalmente nos peixes gordos. Peixes gordos. Exato. Você tem o ômega 3 vegetal, mas o ômega 3 vegetal ele não é bem convertido em ômega 3, em EPA e DHA. Para começar, vamos lá. Vamos dividir. Nós temos 3 ômega 3 principais. Ácido alfa-linolênico, DHA, EPA. DHA e EPA são os que a gente precisa. Ácido alfa-linolênico está nos vegetais, tipo linhaça, chia, etc. Nós podemos converter de uma forma muito medíocre o ácido alfa-linolênico em EPA e DHA, que são os principais. Onde que a gente consegue o EPA e o DHA? A gente consegue eles principalmente nos peixes gordurosos, mas também em outras carnes, nos ovos, por aí vai, em produtos animais.
Conseguimos também determinadas algas, mas a gente não consome tanta alga assim para conseguir o ômega 3 que a gente precisa. Como você pega, por exemplo, sempre estudos observacionais, mas alguns são muito interessantes, transversais. Então, por exemplo, quando você faz estudo transversal de índice ômega 3, de tabagismo, você vê que as populações que têm um índice ômega 3, ou seja, que tem uma ômega 3 na parede das hemácias em nível alto, no quartil superior, vivem mais. Aí você vê que o tabagista vive menos. Mas quando o tabagista tem um índice de ômega 3 alto, ele vive tanto quanto não o tabagista. Ou seja, são dados que a gente tem diversos, a gente não tem como fazer um estudo. Eu não tenho como pegar, por exemplo, vocês dois vão fazer de novo o exercício. Um tem um consumo de peixe maior que o outro, um tem mais ômega 3 que o outro. Se eu der a dose para os dois, eu não tenho como randomizar. Você não consegue normalizar. Eu não consigo normalizar. Então eu não tenho. Mas todo conjunto de evidência observacional e a maior parte da evidência experimental que nós temos mostra que o ômega 3 é benéfico. É benéfico principalmente para depressão, é benéfico para tratamento, isso é tratamento consolidado para hipertrigliceridemia, para triglicerídeo alto. O ômega 3 ele melhora a saúde cardiovascular, melhora desfechos cardiovasculares e a gente sabe que o ômega 3 ele está na membrana dos neurônios, né? Ou seja, não só a depressão, mas muito provavelmente ele também tem um efeito positivo na prevenção de doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, etc. O que não significa que também a medicina convencional, de medicações convencionais, você vai abolir num primeiro momento usando ômega 3. Não, ele não vai substituir. Suplemento. Exato. Ele não suplementa. Porque senão fica essa ideia para quem está ouvindo. Ele não vai suprimir um antidepressivo. Exato. Mas talvez, com o tempo, uma pessoa bem nutrida e bem saudável não precise do antidepressivo. Exatamente. Enquanto uma pessoa deficiente pode vir Exatamente. A médio e longo prazo, essa suplementação vai ajudando na terapia. Inclusive porque a suplementação do ômega 3 não tem um efeito rápido, né? Porque ele vai simplesmente, lentamente, substituir as gorduras das suas membranas celulares. Até você substituir as gorduras de todas as membranas do seu cérebro, dos seus olhos, etc., demora muito. Um ano. Muito bem. Qual mais outro suplemento que você gostaria de comentar aqui com nós? Tem um suplemento que também já bastante. Eu estou apaixonado por ele. 2 anos atrás eu não falava, mas que é a taurina. A taurina também gera muita controvérsia, né? Gente, a taurina é o que tem no Red Bull. Exato. Para vocês ficarem cientes de uma maneira fácil. Exato. Por isso que gera muita controvérsia. E todos os energéticos ou só essa marca mesmo? A maioria dos energéticos tem todos os energéticos têm taurina. Por isso existe uma associação que as pessoas fazem entre taurina e energéticos. E algumas pessoas, por um efeito nocebo, que é igual um placebo, onde a pessoa sente efeitos, se sentem inclusive energizadas com a taurina. Mas, na verdade, a taurina é um estabilizador celular. Ela estabiliza o coração, ela estabiliza os músculos, ela estabiliza os neurônios. A taurina é posta nos energéticos para antagonizar os efeitos da cafeína. Pensa que quando você vende um Red Bull no mercado, você está jogando cafeína para milhões e milhões de pessoas. Você já sabe que algumas vão ter arritmia cardíaca, convulsão, algumas vão imputar ao energético. Você sabe que algumas vão abusar. Então a taurina está lá como um efeito protetor. A taurina, na verdade, ela é levemente sedativa. Mas o mais interessante da taurina, tem um estudo maravilhoso da Data Science, onde eles fizeram uma revisão de toda a evidência com animais e depois dosaram em seres humanos. E, basicamente, a taurina ou aumentou a longevidade, ou pelo menos aumentou o health span, né, que é a longevidade saudável, de praticamente todos os animais estudados. Então, macacos vivem mais quando tomam taurina, camundongos vivem mais quando tomam taurina, os idosos humanos mais saudáveis têm mais taurina circulante, atletas aumentam os níveis séricos de taurina quando vão fazer exercício físico. A gente tem um decréscimo da concentração de taurina à medida que a gente envelhece. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 anos tem 20% da taurina que tinha aos 20. Uma pessoa de 70 anos tem 20% da taurina que ela tinha aos 100 anos. Tudo isso você consegue medir no laboratório? Não, a gente não mede no laboratório. Isso aí a gente sabe de trabalhos científicos. Taurina eu vejo a taurina hoje como um suplemento capaz de beneficiar principalmente tecidos eletricamente ativos. Então a taurina é boa para o coração, taurina é boa para os músculos, taurina é boa para a retina, taurina é boa para o cérebro.
Quando a gente vê em rede social também, da mesma forma que a gente vê os depoimentos das pessoas com a creatina falando que caiu o cabelo e a gente não tem evidência científica, a gente tem evidência científica de que a taurina age como um estabilizador cardíaco, tem trabalhos mostrando que ela reduz a quantidade de extrasístoles, e são dezenas de depoimentos em redes sociais que eu tenho de pessoas que têm melhora significativa de arritmias cardíacas com taurina. Taurina é realmente um aminoácido muito transformador. E além de se encontrar, então, no a taurina, exato. A taurina, qual que é a questão? A taurina, como eu estava falando, ela está em tecidos metabolicamente, que fazem muita condução elétrica, eletricamente ativos. Então, vamos lá. Pensa bem. Uma ave, ela migra atravessando um oceano, voando sem parar. Ela não pode ter uma cãibra. Se ela tiver uma cãibra, ela cai no meio do Oceano Atlântico. Então, a ave ela tem que ter uma estabilidade elétrica muito grande. Mesma forma de um peixe, mas principalmente as aves. Peixes também. Então, aves e peixes têm muita taurina. Então, qual que é a principal fonte? Ave. Justamente porque aves precisam de bater a asa há muito tempo. Então, ave e peixe têm muita taurina. Ovo não tem taurina, fígado tem pouca taurina, carne bovina tem alguma taurina, mas é basicamente aves e peixes que tem. E nós produzimos taurina, mas para a gente produzir taurina é uma dificuldade. A gente precisa de vitamina B6, de um montão de enzima ativa. A gente tende a produzir pouca taurina e a nossa espécie gosta de bastante taurina. Então a suplementação da taurina, eu acho que ela entra como uma coisa, eu não vou falar nenhum suplemento obrigatório, mas eu acho extremamente vantajosa. Perfeito. Qual mais? Taurina, creatina, coenzima, ômega 3. Nós temos a vitamina D. Vitamina D. Que também é bastante polêmico, né? Sim, a vitamina D é polêmica. Bastante importante, mas também tem muita polêmica aí sobre a suplementação, sobre a produção. Porque um natural. Ortopedista, por exemplo, ele lida com a questão da osteoporose, do cálcio, né? Não há nenhuma polêmica de que a deficiência de vitamina D leva à osteoporose. Não. É essencial. A vitamina D, sem dúvida nenhuma, claro. E também eu acho que não há nenhuma polêmica de que uma vitamina D em 30 nanograma por ml para cima já dá uma proteção óssea. E abaixo disso você já perde. Vai ter problema. Quanto a isso a gente não tem problema. A grande controvérsia é contra doses maiores de vitamina D. Essa que é a controvérsia. Toxicidade real por vitamina D é raríssima. Tanto que quando aparece algum caso vai para o jornal. É raríssima, não é? Você já viu? Nunca vi. Toxicidade real, com calcificação renal, etc. É rara. Mas há muita controvérsia. E as pessoas geralmente não olham o metabolismo da vitamina D de uma forma inteligente e integrada. Por quê? Vitamina D é só uma parte da equação. Outra parte é o cálcio, que também é controverso, porque a gente tem estudos mostrando a associação de cálcio com aumento de mortalidade cardiovascular. Ao mesmo tempo, eu vejo na minha prática clínica que deficiência de cálcio também existe, tanto deficiência como... E as pessoas nem sempre olham essa equação do PTH e do magnésio. Ou seja, a dinâmica da vitamina D é muito complexa. Mas o que a gente sabe é que a vitamina D, níveis reduzidos de vitamina D estão associados a aumento de risco de câncer, a maior mortalidade por doenças respiratórias. E a gente sabe que provavelmente ela também está relacionada a uma melhora de prognóstico cardiovascular. E nós vemos casos de pacientes melhorando de doenças autoimunes de uma forma, às vezes, até milagrosa com altas doses de vitamina D, né? Então, acho que é controverso realmente, mas eu acredito na vitamina D. Muito Perfeito. Vamos falar do magnésio. Faltou o principal, né? Vamos do magnésio. Magnésio é o principal, né? Magnésio é o principal suplemento que tem. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá. Para você ter vida, você precisa de energia. Para você ter energia, você precisa de magnésio. Porque o magnésio é o cofator da ATPase. Então, qualquer energia que você produz no seu corpo, você precisa de magnésio. Você precisa de magnésio para a sua sódio, potássio e ATPase. Se você não tiver magnésio, você não tem produção de energia celular. Se você não produzir energia celular, seus músculos não vão relaxar, porque você precisa de energia para relaxar seus músculos. Seu coração vai ter distúrbios de ritmo e de contração, porque o teu coração também precisa de energia para funcionar. Seu cérebro não vai produzir neurotransmissores. Você vai ficar hipertenso porque o seu músculo liso vascular não vai conseguir relaxar. E conseguir a quantidade ideal de magnésio na dieta é muito difícil. Nossos solos se empobreceram. Então a gente não consegue mais tanto magnésio na comida, mesmo que a gente tente comer saudável, quanto a gente conseguiria 100 anos atrás. E além disso, as pessoas comem muito mal.
Então, se você botar no papel, você não come a sua quantidade recomendada de magnésio diariamente. Hoje eu vim Onde está o magnésio? No seu mesmo raciocínio dos outros... Vamos lá, o magnésio, ele está... Pensa assim, o magnésio não está relacionado à energia, a crescimento. Então, sempre que você tem uma ampla necessidade de energia celular, de produção ou de consumo, etc., você vai ter o magnésio lá. Então, por exemplo, qual é a fase da planta onde ela vai ter mais magnésio? Quando ela é um grão, uma semente. Então, a principal fonte de magnésio é a semente de abóbora. Se você comer semente de abóbora todo dia bastante, você não vai te faltar magnésio. Eu quero ver você conseguir comer todos os dias da tua vida semente de abóbora. As pessoas não conseguem. Semente de abóbora. Eu nunca comi semente de abóbora. Não é bom, mas as pessoas... Torradinha, salgadinha. Não, é bom. É bom, mas comer todo dia as pessoas não comem. Não. Hoje eu não bati a minha meta de magnésio, é que eu tomei as cápsulas. Me dá outra opção, porque eu devo comer magnésio em algum lugar. Então vamos lá. Você tem sementes. As pessoas não têm noção, mas o café expresso, esse é bom, tem magnésio. Aí sim. Mas vamos lá, chocolate amargo tem magnésio. Mas você também não vai conseguir o magnésio que você quer com esses alimentos. As folhas têm magnésio. E também, as pessoas às vezes ignoram que os solos são pobres em magnésio. Mas quantos agricultores não suplementam os cultivos com magnésio, né? E não existe clorofila sem magnésio. Então, folhas verdes têm magnésio. O problema é que tem magnésio e um montão de defensivo agrícola, né? Então, você vai se entupir de folha que seja orgânica, senão você vai estar em maus lençóis. Então, você consegue magnésio nas sementes, grãos, folhas. Essas são as principais... Cacau também, essas são as principais fontes. Só que você não vai conseguir a dose ideal, que são 600 miligramas. Dose mínima recomendada 400, provavelmente entre o recomendado e o nível ótimo, 600. Magnésio faz profilaxia de enxaqueca, magnésio ajuda a reduzir a hipertensão arterial, magnésio é bom para praticamente tudo. E tem estudos também sobre magnésio? Um monte. Bom, na tua opinião, você elegeu o magnésio no topo da lista? É o topo da lista porque, vamos lá, ele funciona para profilaxia de enxaqueca. Ele é importante para o sono. Tem gente que começa a suplementar magnésio e começa a dormir bem de repente. Tem gente que começa a suplementar magnésio, ele é importante para a saúde óssea. Quando você tem deficiência de magnésio, o seu corpo, para manter os níveis de magnésio sério, que ele tira do osso. Então a deficiência de magnésio também gera desmineralização óssea. Ele é importante para tudo, ele dá um resultado muito rápido. O ômega 3 é igualmente importante, só que você para conseguir ver um resultado com o ômega 3 é mais demorado, a não ser que seja baixar triglicerídeo. Enquanto o magnésio a gente vê todo dia. Você também, se olhar na internet, você vai ver os relatos das pessoas que suplementam magnésio, os benefícios são diários. Você vai ver muito relato todo dia. Na sua prática, Cristian, diária, de consultório e tal, a idade que as pessoas passam a te procurar, que faz sentido procurar um nutrólogo, o que você falaria sobre geralmente, isso? Geralmente eu sou procurado, a maior parte do público é mulher, entre 35 e 55 anos. Só que geralmente quando elas vêm para mim, elas querem trazer essa família toda. Então, vem homens também, bastante homens também, mas vem mais mulheres. E elas trazem o marido, a mãe, o pai, o filho, e eu acabo virando médico da família. Mas a idade em relação à suplementação, qual que é? Eu comecei a suplementar o meu filho com 1 ano de idade. Então, guardadas as proporções devidas... Na verdade, eu comecei a suplementar meu filho antes dele nascer, porque até 1 ano é a amamentação e a mãe também durante a gravidez. Já estava fazendo uso de vários suplementos. Diversos. Sim, e aí você acaba também orientando em relação à dieta, afinal... A dieta é o principal. É o principal, né? Por quê? Porque o homem é uma máquina metabólica. É igual um carro. Nossas células são... Pensa num carro. Não adianta você botar um óleo maravilhoso. Não adianta você botar um aditivo maravilhoso se você bota gasolina ruim. Então, por exemplo... Suplemento nenhum vai compensar uma dieta rica em gordura trans, açúcar, álcool. Não vai compensar. Então, na verdade, as bases são duas. São exercício físico e alimentação. Bom, exercício físico. E desses suplementos, qual que é a relação dele com os exercícios físicos? Então, por exemplo, a creatina, você estava falando de que constrói, ajuda na construção muscular. Vamos lá, como é que eu... E aí dos outros também, a coenzima ou os outros suplementos, porque isso também é questão do exercício físico, é uma coisa que nos últimos, 10 anos... Pelo menos há um tempo atrás, o maior consumidor de suplemento era o atleta, né? Isso, foi sempre um mercado que era um nicho
de venda do suplemento era o atleta, era a academia, era lá que eles conseguiam O emplacar bodybuilder. ou não o suplemento, né? E Agora tá abrindo esse tá, mercado. mas né? sempre é um local que mais se consome. Ainda é, né? No meio esportivo, o atleta ele consome muito suplemento. E muitas vezes sem saber também. E se consome necessita, alguns né? que não servem pra nada, É um inclusive. BCA né? da vida, Tipo, por BCA exemplo. não serve pra nada. Quer dizer, não é que não sirva pra nada. Mas Geralmente não serve pra nada. normalmente não faz sentido. Normalmente não faz sentido. Mas a e esses suplementação outros de todos? BCA. Dá um panorama pra gente assim mais completo, né? Afinal, nós estamos aqui Vamos lá, falando sobre isso. Whey protein. Whey protein é meramente um complemento de proteína. É. Um complemento de proteína excepcional, tem as suas identificações particularizadas, mas ninguém precisa de whey protein, ninguém fica grande porque tomou whey protein. É uma proteína que a gente sabe que proteína é importante para produção de massa muscular, mas não é milagroso. Eu uso whey protein também, frequentemente com outras indicações. Por exemplo, whey hidrolisado em pessoas que têm disbiose, com dificuldade de absorção de nutrientes, de uma forma mais particularizada. Você pega um paciente mais idoso que não consegue Exato. bater as metas de proteína que ele precisa. E é justamente quando ele mais precisa de proteína animal, exato, por aí. Aí vamos lá. Colágeno. Colágeno é controverso, um montão de gente fala que não funciona, mas colágeno funciona. Funciona, apesar de falarem que não funciona. Não na mesma dose, talvez, mas eu já vi dermatologista aqui falando que realmente. Primeiro esclarece as diferenças entre os tipos de Vamos colágeno. lá. Né? Aí é que as pessoas também elas complicam muito o colágeno. Quando a gente está falando de colágeno, a gente está falando de colágeno tipo 2 não desnaturado, que é o C2. Esse daí não tem nada a ver com colágeno. Ele por acaso é um colágeno, mas na verdade o que a gente está fazendo com ele é estimular. O que você faz? Você dá uma pequena dose de colágeno não desnaturado, 40 miligramas em média. Esse colágeno vai ser reconhecido por linfócitos intestinais. E no que ele for reconhecido, ele vai estimular a tolerância imunológica para quadros de artrite, artrose, quando você tem algum grau de autoimunidade, de destruição inflamatória de articulações. Então, o colágeno C2 é indicado para artrites, artroses, como uma forma de melhorar a tolerância imunológica e impedir que o sistema imunológico agrida a cartilagem articular. Então, para finalidade prática, quando a gente fala de colágeno, a gente está falando de colágeno hidrolisado. Colágeno hidrolisado, aí tipo 1, 2, 3, ele é predominantemente tipo 1, mas você tem lá 1, 2, 3, não importa isso, colágeno hidrolisado. Aí você tem as fórmulas, tipo assim, Verisol, que é muito famoso, por exemplo, que é meramente um peptídeo patenteado. Mas provavelmente os benefícios são de qualquer colágeno. Onde que vem a controvérsia do colágeno? Primeiro, por ele não ser um aminoácido essencial, ele não ter aminoácidos essenciais. Faltar todos os aminoácidos essenciais, desculpa. Ele é rico em prolina, hidroxiprolina e principalmente a glicina que nós produzimos. Só que nós produzimos muito pouca glicina. Ela é um aminoácido condicionalmente essencial. E nós temos, vamos dizer que nós temos alguns milhares de estudos positivos sobre colágeno. Como todo nutriente, os estudos não são nem sempre tão grandes. Mas peraí, tu tem estudo mostrando microscopia, cara. Diminuição de profundidade de ruga. Microscopia. Como é que você me explica que o cara que tomou colágeno tinha uma microscopia da pele distinta? Ou seja, na verdade é muito convincente. Eu não conheço trabalhos negativos contra o colágeno. E é outro suplemento que quando você pega o fundamento bioquímico, que nós temos uma baixa ingestão atual de colágeno. E nós temos uma baixa produção dos aminoácidos do colágeno, principalmente a glicina, que é um aminoácido condicionalmente essencial. Quando a gente vê o volume de trabalhos positivos, e quando a gente vê o relato das pessoas, então, na verdade, eu acho que o colágeno é uma proteína bastante interessante. Quando você estava falando da relação dos exercícios, né? Voltando para os suplementos que atletas usam. A gente citou o colágeno. Vamos lá. Taurina. Eu prescrevo bastante taurina como uma forma. Eu me preocupo muito com a proteção do atleta. Colágeno é uma das formas de você prescrever, de você proteger a articulação do atleta, né? Você tem inclusive aumento de massa magra com suplementação de colágeno no pré-treino. Taurina eu uso justamente por conta de atletas assim que super atletas, pessoa que faz maratona, corre, faz triatlon, como uma forma de proteção contra o estresse oxidativo. Aí vamos lá. Betaína é bastante promissora para aumento de massa muscular, aumento de síntese proteica. Então, frequentemente eu prescrevo, aí, geralmente em manipulação, que não é liberada pela Anvisa, a taurina. Aí nós temos creatina, é o principal para massa muscular. Betalanina vem logo depois, betalanina é bastante interessante. Só que a betalanina, o que ela vai te ajudar é controlar a acidose lática.
Então ela vai te ajudar naquele treino entre 50 a 1 minuto de duração. Você tem que fazer muita repetição, fazer um crossfit. Se você faz 8 repetições e termina em 40 segundos a série, a taurina não vai te ajudar em nada. A gente tem a citrulina é bastante interessante como pré-treino, com indicações personalizadas, que você também tem que direcionar um treino, tem que ser um treino de alto volume. Aí vamos lá. BCA, como a gente viu, não serve para muita coisa, né? Geralmente não tem muita indicação. E o resto é tudo espuma, cara. O resto, com toda sinceridade. Não, é pra gente ser sincero. O resto é tudo espuma, né? Às vezes você encontra uma... Termogênico entra em suplementação? O melhor termogênico que tem é a cafeína, que funciona. Aí a gente tem a ioimbina, que funciona, mas também dá crise de pânico. Então, qual? Ioimbina, mas pode dar crise de pânico, de ansiedade. Então ioimbina funciona, é uma indicação muito personalizada. Eu não acho que ninguém deva comprar ioimbina e sair tomando como termogênico. Aí você tem a cafeína, tem alguns manipulados que funcionam, tem a crina, etc. Funcionam. Carnitina funciona, acetilcarnitina funciona bastante. Termogênico tem muito, na verdade, né? Mas o melhor disparado é a cafeína. É mais disponível também, né? Mais barato. Não, e potente. E potente. Para fechar aqui o último comentário, o Christian citou muitas vezes aqui a palavra personalizado. Exato. Então vamos lá. Você vê que a medicina está se encaminhando por uma personalização, para o que a gente chama de medicina de precisão, uma medicina exclusiva de cada paciente? Exato. Na verdade, se você olhar o ponto de vista dominante hoje, ele é oposto à personalização, né? É da generalização. Então, a medicina baseada em evidência é uma medicina baseada em generalizações. Só que hoje nós temos o desenvolvimento da inteligência artificial. Com a inteligência artificial, a gente já tem uma série de dados metabolômicos e proteômicos e genéticos que a gente simplesmente... O cérebro humano, o homem normal, geralmente não consegue integrar aquilo tudo. E a maioria das pessoas, você não consegue fazer com que todos os médicos integrem todos esses dados e transformem isso em tratamentos personalizados. É isso que nós fazemos na medicina funcional. Só que a gente já está entrando num estágio onde o próprio tratamento vai ser personalizado e criado por inteligência artificial. Então, por exemplo, você vai conseguir desenvolver uma vacina para um câncer em estágio inicial, isso já está surgindo, que vai ser dada para o paciente de uma forma personalizada em 48 horas. Só para aquele paciente? Só para aquele O paciente. que você acha disso, Zé? Isso vai acontecer. Faz muito sentido para mim. Faz sentido. Muito. Primeiro porque assim, todos nós somos diferentes. Claro. Exato. Não adianta você pensar que o remédio, qualquer remédio, vai funcionar Para todo mundo. Da mesma maneira. Tem gente que responde a um determinado anti-inflamatório, tem gente que não responde. E que nem o Christian falou, a inteligência artificial e outros vai recursos facilitar muito. vão facilitar? Facilitar não, tornar possível. Isso, né? possibilitar. Porque hoje, quem está ouvindo fala, mas por que já não tem? Porque é caro. Quando eu levo um caso clínico de um paciente meu para um modelo avançado de inteligência artificial, tipo GPT-1, ele olha tudo. Ele olha magnésio, ômega 3, dieta. Ele não tem preconceitos. Ele fala em medicina baseada em evidência, logicamente, mas ele tem uma visão personalizada. Por quê? Porque ele está olhando diversos dados que ele foi alimentado e está olhando aquilo ali tudo comum. Então a gente não vai ter como fugir disso, porque a própria inteligência humana meio que está sendo terceirizada para algo maior que vai servir a gente, né? Então a medicina naturalmente ela vai se tornar personalizada porque a nossa capacidade de analisar, de encontrar detalhes, encontrar soluções vai ser muito amplificada. Excelente. Sim, exatamente. E aí poder oferecer para o cidadão aquilo que é só para ele. Isso é muito óbvio. É a história de um terno sob medida. Exato. Demora mais tempo, é mais caro, dá um trabalho. Você comprar um terno que está na prateleira é mais simples. Exato, só que são todos iguais. Então, só que agora o que o Christian está colocando aqui pra gente é que vai ter a possibilidade de ter um terno sob medida para todo mundo. Para mais pessoas e por um preço mais acessível. A medicina que eu faço já é muito personalizada. Eu, por exemplo, se eu pego um marcador lactato alto, eu penso em 1000 coisas. Penso 1000 coisas quando vejo lactato alto e 1000 possibilidades. E você consegue perseguir essas possibilidades com exames metabolômicos, por exemplo. Você consegue definir se é por uma deficiência de vitamina, se é por um polimorfismo genético, se é por estresse oxidativo. A gente já consegue descobrir muita coisa e debulhar muita coisa. Só que é uma medicina muito cara, infelizmente.
Por enquanto. Por enquanto. Mas é cara também, porque qual é o percentual de médicos que são capazes de fazer essa análise? Exato. Avaliar isso. Mas no momento que todos os médicos tiverem essa análise à sua disposição, porque simplesmente essa análise vai estar meio que terceirizada para uma IA, a coisa naturalmente vai ficar barata e vai ficar de domínio comum. Então a medicina vai caminhar para a personalização nos próximos 3 a 5 anos. Sim. O que não descarta o que existe hoje de ótimo em todas as terapias convencionais. As coisas. Não, tô falando isso para não confundir quem está ouvindo, entendeu? Não tem. Uma coisa não é que vai substituir da noite para o dia as terapias convencionais, medicações, cirurgias. Vai não é que vai tudo igual. Acho que a gente volta para o começo da nossa conversa. A gente vai ter suplementos, a gente vai ter outros caminhos, ferramentas, vai ter adjuntos. E o próprio tratamento, que a gente pode dizer comercial, que a gente está chamando de convencional, mas de farmácia, o próprio tratamento, ele vai evoluir para personalização. Sim. Isso já está acontecendo com essas vacinas de RNA que estão surgindo para câncer, elas já são a demonstração de que vai evoluir para personalização em todo sentido. Não é uma coisa holística ou alternativa, é uma coisa que vai ser tradicional. Já tem alguma, é um exemplo muito fácil de todo mundo entender. Quando você tem um antibiótico, a criança é miligrama por quilo. Daí, de repente, a partir dos 40 quilos é uma dose fixa. Só que eu tenho gente que pesa 40 quilos e eu tenho gente que pesa 150 quilos. Não precisa explicar, é só pensar. E se for como para criança é miligrama por quilo, ela é tão precisa. E de repente você pode ter uma variação de 200, 300% no peso e é a mesma dose. Continuando com o antibiótico, o uso do antibiótico é personalizado. O germe tem que ser sensível. Sim. E podem ser 500 germes. Boa. O uso de antibiótico é personalizado. E dá para colher isso no antibiograma, colher isso numa cultura. Vai chegar um momento que nós vamos conseguir. Hoje a gente já consegue fazer análise genética, a gente já consegue fazer análise metabolômica. Muito sentido fez isso para mim. Mas a gente conseguir pegar uma coisa, juntar com a outra, a gente já consegue olhar a epigenética de uma forma mais incipiente. Mas se a gente conseguisse unir isso tudo dentro e transformar isso em decisões clínicas pontuais, que nem um antibiótico específico para aquela cepa, na dose específica, etc., o ser humano vai viver 120 anos. Exatamente. E a evolução natural da coisa, se você pegar uma curva temporal aí nos últimos 1000 anos, é ascendente. A gente talvez não veja isso, né? Espero que sim. Não, 120 já vimos, né? 120 já teve gente. Já teve gente. Uma francesa, Calmette, alguma coisa, 124. Mas assim, digo, no geral mesmo, a expectativa de vida para muita gente, né? Talvez. Não, mas estamos chegando, vai chegar. A expectativa de vida está aumentando. É isso Sim, aí. Sem dúvida. Bom, excelente. E aí? Aprendeu bastante? Cara, isso é um assunto... Aprendi também, gostei. Um assunto diferente. Confesso que eu gostei. Que atrai muita atenção do público, é uma coisa que o pessoal quer saber, gosta, encanta todo mundo. Importante, relevante. E altamente... tem muitos lados para avaliar. Tem muitos lados você escuta e as pessoas gostam, né? Você escuta muita coisa e aquilo que a gente sempre fala aqui. Muita coisa sem checar essa informação. E as pessoas gostam, né? Eu não duvido nada que depois do podcast vocês vão me perguntar o que eu tomo. Sim, mas é que atacar sem checar também é fácil, né? Exato, então mas acontece. Mas é um assunto que sempre gera polêmica, muitas opiniões diversas. Perfeito. Christian, além de tudo que você já deixou aqui de informação para quem nos ouve, uma mensagem final em relação a essa tua área de trabalho tão magnífica, realmente atendendo as pessoas, melhorando a qualidade de vida, a longevidade, o que você deixaria, além de tudo, ainda uma mensagem final? Eu gostaria de deixar algumas dicas, que eu acho que a gente pode dar algumas dicas para aumento de longevidade e saúde, né? Ótimo. Então a primeira dica que eu vou dar é jantar cedo. Então, você jantar antes das 8 da hora da noite, antes das 7 horas da noite, melhora a saúde metabólica, ajuda a prevenir Alzheimer, ajuda a aumentar a longevidade. Então, a primeira é jantar cedo. Segunda, eliminar alimentos. Eliminar, que eu digo, é tirar 80% da sua dieta, você não precisa viver numa redoma. Alimentos inflamatórios como açúcar, como óleos vegetais hidrogenados que são desnecessários e alimentos ultraprocessados. Além disso, suplementar magnésio, ômega 3 e taurina, tomar sol para não precisar de suplementar vitamina D e fazer exercício físico, tanto aeróbico quanto musculação, que os dois são igualmente importantes. Além disso, não se estressar, não começar o dia lendo política e passando raiva, entendeu? Não ficar acompanhando notícia de violência, que também não ajuda, a pessoa fica ansiosa. E é isso.
trabalhar, estudar. Eu acho que Bom, de tudo que você falou aí, tudo é factível, menos o não se estressar, né? não se estressar é o mais difícil. Ainda mais nesse país que é cada dia uma surpresa aqui. O resto a gente consegue correr atrás. Mas eu digo que jantar cedo para quem trabalha muito também não é fácil. Às vezes não é possível. Exato, às vezes não é possível. A gente tem que... São 7h30 agora. Estamos aqui. Exato. Aí eu tô falando, eu vou fazer o quê? Você vê que eu jantei antes, né? Eu fui malandro. Opa, isso aí. Doutor Cristian Aguiar, muito obrigado. Sorte dos pacientes. Obrigado, Cristiano. Sorte dos pacientes. Adorei o podcast. Sorte dos pacientes que o tem como médico. Muito obrigado por deixar essa outra informação pra gente. É isso aí, Jumé. Mais uma vez. Muito obrigado. Bom pra caramba. Valeu, grande Zé Wilson. Obrigado, pessoal. Valeu. Acompanhem, espalhem saúde, Pó Doutor. Obrigado, pessoal do estúdio. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado, gente.